Já pensou em como conquistar a autodisciplina na vida? Às vezes, pode parecer difícil, mas o imperador romano Marco Aurélio tem conselhos valiosos para nós. Durante seu reinado de 161 a 180 d.C., ele dedicou tempo para escrever as Meditações, compartilhando valiosos conhecimentos sobre como desenvolver a autodisciplina. Vamos descobrir as 10 lições mais importantes de Marco Aurélio para construir a autodisciplina. Encontre seu propósito. Marco Aurélio nos lembra de que a autodisciplina começa a encontrar nosso propósito na vida. Ele se pergunta: por que reclamar se estou fazendo o que nasci para fazer? Cada um de nós tem um propósito, algo que fomos criados para realizar. Este propósito nos motiva a sair da cama todas as manhãs. Se você tem uma visão clara de seus objetivos e como suas tarefas se relacionam a eles, existe uma possibilidade maior de que você as realize com sucesso. A autodisciplina é sobre encontrar razões convincentes para fazer algo e se comprometer a levá-lo até o fim. Antes de abordarmos como encontrar seu propósito, é importante compreender o que não devemos fazer ou as ações que nos afastam do caminho que desejamos seguir e dos objetivos que queremos alcançar. Como não alcançar seu propósito? Título estranho, concorda? Quem em sã consciência deseja aprender como não atingir um objetivo? Acredito que ninguém. E se eu te disser que ter clareza sobre quais caminhos te afastam do seu destino é tão ou mais importante do que conhecer o caminho certo? Muitos não conseguem ter sucesso porque seguem o que acham que dá certo. Que também é uma opção, mas quando comecei a usar o que chamo de técnica da humildade, minha vida deu uma guinada. Comecei a obter resultados que antes eram inalcançáveis. Está ficando complicado, deixe-me explicar de outra maneira. E não se esqueça, estamos discutindo o que evitar ou onde podemos estar errando, o que nos impede de alcançar o sucesso por não conseguirmos identificar nosso verdadeiro propósito na vida. Primeiro, deixe-me explicar o que é a técnica da humildade e por que ela transformou completamente minha vida. Acho que não é necessário explicar o que é arrogância, não é mesmo? Mas, se você quiser uma nova perspectiva sobre isso, posso compartilhar com você. Eu costumo dizer para minhas filhas que a arrogância é uma atitude que pode destruir relacionamentos. Existem muitas atitudes que prejudicam um relacionamento, e a arrogância é uma delas. O que vou te dizer agora pode parecer confuso, embora seja quase impossível evitá-lo. Apenas respire fundo e ouça com atenção esta afirmação. Se você tem poucos amigos, é bem provável que esteja no caminho certo. Eu entendo que pode parecer confuso e contraditório. Acabei de mencionar que não devemos prejudicar nossos relacionamentos, e agora parece que estou sugerindo que você deva ter poucos amigos. E lembre-se do que estamos discutindo para não nos desviarmos do assunto. Estou te mostrando como não atingir seu propósito de vida. Falei sobre a técnica da humildade, que mudou completamente minha situação a meu favor. Agora falei sobre o poder da arrogância para destruir relacionamentos. E a confusão pode surgir no momento que digo que ter poucos amigos pode ser algo bom. Sobre essa última afirmação, tenho apenas uma frase para evitar confusão. A frase diz: tentar agradar a todos é o caminho para a infelicidade. Posso criar um vídeo especial sobre esse assunto, pois ele é incrivelmente poderoso. Quando aprendi a colocá-lo em prática, foi como se um peso gigante tivesse saído dos meus ombros. Por que digo que ter poucos amigos pode ser um sinal de estar no caminho certo? É simples. Neste momento, há milhares de pessoas assistindo a vídeos sem conteúdo. Alguém dançando diante da câmera, fazendo ratos correrem em labirintos ou qualquer coisa vazia. E você pode estar se questionando: como você tem certeza de que esses vídeos estão por aí? A resposta? Fácil. Como você já deve ter notado, tenho 2 filhas, e elas ainda são bem pequenas. Eu nunca mencionei as idades delas aqui, mas uma tem 10 anos e a outra tem 8. Elas começaram a querer ver esse tipo de conteúdo. Não proíbo, mas explico como isso pode influenciar o pensamento delas, levando-as a seguir a multidão sem questionar. E o que tudo isso tem a ver com ter amigos? Como você deve imaginar, elas são diferentes da maioria das crianças. Infelizmente, nenhuma das crianças com quem convivem hoje é parecida com elas. Na semana passada, houve uma festa à fantasia na escola das minhas filhas. A mais nova, de 8 anos, me disse que suas amigas iriam vestidas como fadas, Mulher Maravilha, princesas e outras coisas. Adivinha o que ela escolheu para se fantasiar? Ela foi de empresária. E lá foi ela, com sua calça jeans preta, blusa branca e blazer preto.
Claro, como não poderia faltar, uma bolsa bem chique e seus sapatos impecáveis. Confesso que eu não esperava por isso. Mas ela é apenas reflexo do meio que vive. Caramba, a cada frase que escrevo, percebo que há mais tópicos para novos vídeos. Como mencionei antes, minhas filhas não têm muitos amigos semelhantes a elas atualmente. Esse é um dos motivos pelos quais estamos nos preparando para nos mudar. Queremos que elas tenham amizades com crianças cujas mentalidades se alinhem mais com as nossas. Quando falo de ambiente, não estou apenas considerando a questão financeira. Na verdade, nossos pensamentos influenciam diretamente nossa situação financeira. Como pode ver, compartilhando minhas experiências pessoais, sempre surgem novos temas, para novos vídeos. Você acha que uma criança tem 1 milhão de amigos? Não, talvez nunca terá. No entanto, elas têm uma certeza: não terão 1 milhão de amigos, mas terão a chance de libertar 1 milhão de mentes, desde que as mentes delas também sejam livres. Esse tema está ficando um pouco complicado, não é? Estou me aprofundando demais para um vídeo. Não sei se até agora está claro o que estou sugerindo. Lembre-se que mencionei simplificar. Confesso que é desafiador não abordar tudo de uma vez, pois sei que muitas pessoas não estão preparadas para ouvir algo que contradiz suas crenças. Na realidade, o sucesso envolve desaprender. Esse processo abre as portas que indicam o caminho para descobrir o seu propósito. Vou repetir. O sucesso está na direção contrária do que contaram para você, do que querem que você acredite ser a verdade. A melhor parte é que você não precisa acreditar em mim. Apenas siga assistindo o vídeo até o final. Porém, quero te alertar que o exercício que vou propor agora pode ser emocionalmente desafiador. Se preferir, pode parar o vídeo, pois apenas as pessoas mais resistentes continuarão a partir deste ponto. Não encare essas palavras como arrogância, pois não é essa a intenção. Como mencionei, poucos estão prontos para ouvir algo que questione suas crenças mais profundas. Inspire profundamente e, por um momento, experimente o seguinte exercício. Se decidir prosseguir, esteja ciente de que sua vida mudará daqui para frente. Ainda está aqui? Parabéns! Vamos em frente. O exercício é simples, porém, profundo. Peço desculpas, mas é importante que você encare a realidade. Técnica da humildade. Comece respirando fundo. Faça isso agora, enquanto eu te guio. Respire novamente. Comece refletindo sobre como está sua vida neste momento. Em qual área você deseja obter resultados melhores, maiores e extraordinários? Saúde física. Pare por um momento e pense em como está a sua saúde física. Você se sente bem com seu corpo? Gosta do que vê quando olha no espelho? Reflita por um momento. Em que aspecto deseja melhorar seu corpo? Inspire profundamente mais uma vez. Tranquilize sua mente. Este exercício é intenso e impactante. Mantenha-se focado no presente. Volte para este momento, fique aqui comigo. Inspire profundamente, devagar. Faça isso 2 ou 3 vezes, se necessário. Tranquilize sua mente. Relacionamentos. Vamos para outra área. Reflita sobre seus relacionamentos. Estão como você imaginou? As pessoas te tratam como você deseja? Como foram as separações em suas relações? Foram amigáveis ou desastrosas? Quem saiu mais machucado, você ou a outra pessoa? Inspire fundo. Não fique triste consigo mesmo ou com a vida. Continue em frente, mesmo com o medo. Inspire profundamente, retorne ao momento presente, esteja aqui comigo. Área profissional. Vamos olhar para outra parte da sua vida. Como anda a sua carreira? Você está fazendo o que sonhava quando era criança, ou as dificuldades da vida o impediram de sonhar? Você se sente realizado com o que faz? Inspire profundamente e expire devagar. Se sentir vontade de chorar, permita-se, mas continue respirando calmamente. Ser forte não significa ocultar seus sentimentos, mas sim aprender a aproveitá-los para o seu benefício. Vida social. Vamos falar sobre sua vida social, que é crucial. Quantos amigos você tem? Se, neste momento, você precisasse de alguém para conversar, quem você chamaria? Muitas pessoas, algumas dezenas ou apenas uma pessoa. Abra os olhos, se estiverem fechados. Olhe aqui, esteja presente. Estou com você, pois você está no caminho certo. Eu realizo esse exercício com minhas filhas, fazendo com que elas se olhem profundamente nos olhos diante do espelho. É uma experiência profunda, e estou presente para apoiá-las caso uma grande onda de emoções surja.
Não é fácil vê-las chorando durante essa experiência. Hoje em dia, se você disser a elas que são feias, que o cabelo está horrível, ou que a roupa não combina, talvez seja você quem vai ficar surpreso. A reação delas é apenas olhar, sorrir e seguir em frente. Enquanto eu dizia essa frase, fui interrompido. Minha filha de 8 anos entrou aqui e me disse: "Pai, olha." Ela veio me mostrar o cabelo dela, pois temos um casamento daqui a 1 hora para irmos. Nesse momento, elas estão vivendo um momento de princesa aqui em casa. O cabeleireiro delas está aqui, preparando a rainha e as 2 princesas para esse momento. Então eu disse a ela: "Nossa, eu não sabia que o que é perfeito poderia ficar ainda melhor." E com um sorriso no rosto e seu jeito descontraído, ela respondeu: "Pode sim." E fez uma pose como se fosse tirar uma foto. Uma mente forte é uma habilidade que poucos conseguem desenvolver. Eu costumo dizer que elas são meus presentes para o mundo. Isso soa convencido e presunçoso. Por isso, é importante lembrar da frase poderosa: tentar agradar a todos é o caminho mais rápido para a infelicidade. E onde está a técnica da humildade? Ela consiste em olharmos para nosso interior e compreender que, se algo não está como desejamos, é porque ainda há algo que não conhecemos. Se o resultado não é como queremos, é porque estamos cometendo erros ou não conhecemos a maneira correta de fazer. A técnica da humildade é simples. Identificamos onde queremos melhorar, admitimos que não estamos alcançando nossos objetivos, decidimos melhorar e buscamos orientação com alguém que já conquistou o que desejamos. Livros e cursos são ótimos para aprender, mas o passo mais importante é a ação. Colocar em prática o que aprendemos requer humildade. Agora, é hora de se calar nosso ego para aprender e buscar respostas com humildade. Reconhecer que não sabemos tudo e que alguém pode ter as respostas que buscamos. Ainda tenho muito para compartilhar neste vídeo, mas ele já está longo demais. Vou dividir este vídeo em pelo menos 2 partes. No próximo, mostrarei os erros que você pode estar cometendo e que estão impedindo seu progresso em todas as áreas da vida. A segunda parte será postada em breve. Fique atento às notificações para assistir assim que estiver disponível. Se você não está recebendo as notificações quando publico novos vídeos, é fácil resolver isso. Basta se inscrever no canal e ativar as notificações tocando no ícone do sino. Fazendo isso, você pode se considerar um membro da nossa comunidade. Seja bem-vindo à elite do estoicismo. Neste momento, concentre-se em praticar este exercício. Sugiro não fazê-lo 2 vezes hoje. Volte amanhã, assista novamente e repita o exercício mais uma vez. Faça uma pausa de um dia e realize-o novamente pela 3ª vez. A partir da 2ª vez, ou seja, a partir de amanhã, comece a anotar tudo o que vier à mente assim que concluir o exercício. Repita o processo no 3º dia. Em seguida, compare os resultados. Não leia as anotações do 2º dia antes de fazer o exercício pela 3ª vez. Apenas anote e compare com as anotações que você fará na 3ª vez que fará esse exercício. Resumindo, você já fez o exercício pela 1ª vez. Volte e repita-o amanhã, anotando tudo o que vier à mente após a conclusão do exercício. Deixe um dia sem fazer o exercício. Realize o exercício uma 3ª vez, fazendo anotações de tudo o que vier à mente ao término. Não quero dar spoiler, então retorne aqui e compartilhe nos comentários o que aconteceu. Te vejo no próximo vídeo, na parte 2. Fique de olho nas notificações.